Alô, bom dia, oh como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente sem saber como e por que se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Saber dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade. É dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia. Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente sem saber como e por que se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Bom dia nada custa ao nosso coração, e é bom fazer feliz o nosso irmão. Por Deus se deve amar, amar sem distinção. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, irmãos. Bom dia de luz e paz para você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez aos nossos canais Outeiro Espírita TV 7. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Mas também o nosso bom dia para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Nossa gratidão, nosso apreço pela sua presença e pela sua participação, ainda que em horários diferenciados. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas bom dia e um abraço fraterno e bem apertado para todos e todas vocês que estão aqui já presentemente às 8h03. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É muito bom estarmos juntos de novo para mais um estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito, 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 muito bom estarmos juntos nesta linda manhã de sabadão do dia 23. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Mas deixa eu dar também o meu bom dia para os aniversariantes de hoje, a começar pela minha irmã Marlene. Bom dia, bom dia, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você. Marlene dos Santos, minha irmã Mar, é isso aí. Também para a minha amiga e ex-colega de trabalho, Andréa Sena. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Andréa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você nesse sabadão do dia 23/3. Feliz aniversário. Mas também para ela nos seus 65 aninhos, a nossa amiga Rosana Segabinazzi. Bom dia, bom dia, bom dia, Rosana. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seja um sabadão iluminado, que Maria passe na sua frente e pegue seus recadinhos todos. Mas também para ela, nos seus 68 aninhos, a menina Maria Lúcia Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Maria Santos. Ô Maria Lúcia Santos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Mas também para ela, nos seus 55 aninhos, Socorro Sena. Feliz aniversário de paz e luz para você, menina Socorro Sena. Tudo de bom e tudo de melhor. Mas dando continuidade a ela, Rose Moliterno, 66 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Rose. Tudo de bom e tudo de melhor. Feliz aniversário de paz e luz. E concluindo os aniversariantes de hoje, a menina Helena Crispim. Helena Crispim, diz aí de onde você está falando, que Maria passe na sua frente, pegue seus recadinhos. Hoje, nesse sabadão, você completa 61 aninhos. Tudo de bom
e tudo de melhor, mas também para todos e todas do Iapoca-Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que estão aniversariando hoje, dia 23. Que Deus nos abençoe e que Deus nos proteja. Luz e paz para todos nós. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus para todos e todas os aniversariantes e as aniversariantes do dia de hoje. Vou colocar aqui a musiquinha para a gente entrar no clima de oração. Vou pegar aqui também o nosso livrinho, que é Vigiai e Orai. Vamos abrir aqui o acaso e a mensagem de Irmão José nos diz assim: de quando em quando, é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida. De quando em quando, continua ainda o Espírito, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustente qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo. De quando em quando, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações. E conclui dizendo: de quando em quando, que estejas com Deus, sem que ninguém mais esteja contigo. Repetindo como dica para hoje: de quando em quando, que estejas com Deus, sem que ninguém mais esteja contigo. Eis aí uma boa proposição para hoje, ainda que seja somente hoje, e de quando em quando. Vamos orar? Amado Jesus, amigo espiritual das nossas existências, abençoa, nos protege, nos renova, ao tempo em que te agradecemos pela oportunidade desse reencontro feliz, nesse espaço físico e virtual do canal Roteiro Espírita TV7, para mais um momento de refletirmos em torno dos teus ensinamentos, mediante as parábolas, as passagens evangélicas deixadas para nós. Abençoa assim, Senhor, os nossos propósitos, que buscamos a cada instante nos tornarmos melhores do que ontem, mediante o esforço de hoje, para que sejamos depois melhores que até então conseguimos ser. Abençoa a todos os presentes na live, encarnados e desencarnados, os que virão depois em outros horários e dias, e até mesmo os que nunca virão. Que sejamos todos bafejados pela tua doce e meiga energia do teu amor. Que os coordenadores espirituais da nossa atividade estejam conosco, nos abençoando e sustentando. E assim, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro desta manhã, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, para vocês que chegaram depois, durante a prece, durante a mensagem, nosso bom dia, nossas felicitações por mais esta manhã em que estaremos juntos aprendendo e trocando ideias a respeito do tema de hoje. Para quem não sabe, está chegando também pela primeira vez, a dinâmica do nosso trabalho aos sábados pela manhã, que tem como tema o objetivo principal, o estudo das passagens evangélicas contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente essa. Primeiro nós lemos a passagem, conforme está no capítulo estudado do Evangelho,
nós já nos encontramos no capítulo 24, nas passagens evangélicas 17 e 18, se tiver o livro físico, pega aí para acompanhar. Fazemos uma reflexão geral, depois nós vamos para a tradução de Haroldo Dutra Dias, para ver como é que está, e depois nós vamos para os evangelhos de Emmanuel, para que a gente possa ver exatamente uma ou no máximo duas mensagens dentro daquele versículo do capítulo que nós estamos estudando. Beleza? Então, basicamente, é isso aí que a gente faz. Faça suas proposições no chat, para que depois a gente comente, converse, e a gente vá trocando ideias entre nós e vocês. Tudo bem até aqui? Então tá. Para a gente começar, eu vou então estar apresentando para vocês a passagem evangélica. São duas, no item 17, no item 18. Na verdade, ambos os evangelistas, ou os evangelistas, porque hoje serão mais de um, ou mais de dois, trazem a mesma passagem, cada qual na sua percepção, conforme está descrito em seus evangelhos. Ok? Vamos começar então por Mateus. Normalmente, perdão, hoje vai ser Lucas, nem vai ser Mateus, também me equivoquei. As passagens é carregar sua cruz e quem quiser salvar a vida, perdê-la. E aqui, desde já, a gente traz essa reflexão. Carregar a nossa cruz. Algo ainda para nós tão difícil de ser feito. Porque na maioria das vezes nós esperamos que alguém carregue o peso das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A gente transfere a nossa cruz, que simboliza os desafios e as provas, para que alguém resolva, carregue, tome para si, a exemplo dos espíritos, a exemplo dos anjos. A gente vai barganhando com o próprio Deus para que ele resolva as nossas demandas que foram construídas e arregimentadas por nós mesmos. Quando, na verdade, nós somos os autores e, consequentemente, os resoladores, se a palavra está correta, dos nossos problemas e dificuldades. Ok? Então, carregar a cruz é um desafio, porque a gente não quer suportar o peso dela. Daí porque muitas vezes dizemos, eu não sou Jesus, e Jesus ainda vai dizer, quem quiser salvar a vida, perdê-la. No sentido de dar testemunho a esse desafio, a essa prova. Não viver apenas ao bel prazer da existência material, mas, sobretudo, na conquista de valores morais e espirituais, conforme veremos no decorrer das nossas considerações. Então, vejamos aqui de antemão, no item 17, o que traz Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus assim considera: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Parece um tanto quanto complicada essa passagem, mas em verdade o que Jesus quis explanar ou nos dizer que felizes seriam aqueles que diante das situações da vida testemunharem com alegria no coração a mensagem do Cristo, de darem um testemunho de fidelidade e de amor àquilo que diz esposar.
Porque quantos de nós nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo, mas diante de uma prova, diante de uma situação que nos propele, nos propõe a coragem da fé, né, conforme vimos semana passada, nós não carregamos nossa cruz. Nós partimos-la em pedacinhos para ficar mais leve, ou então, que seria, desviamos o roteiro, barganhamos com Deus e com as autoridades eclesiásticas para nos favorecer. Queremos sempre uma vida de bel prazer, de alegria, de felicidade, de conquista de bens materiais, sem sobrepeso, sem dificuldades, quando na verdade todas essas foram construídas pela nossa insensatez, pelas nossas escolhas, pela nossa imprudência. Então a prova que eu vivencio hoje é um resultado do ontem que eu fiz, quando não do hoje mesmo, reencarnatoriamente falando. Então Jesus vai dizer: ditosos, felizes sereis quando os homens vos odiarem e vos perseguirem, vos separarem em meu nome, como hoje muitas vezes acontece, porque à época era comum os primeiros cristãos serem levados ao circo, serem mortos, queimados vivos, porque professavam a fé naquele que era considerado um forasteiro, um impostor, um enganador, que não era considerado como filho do homem, o filho de Deus. Daí porque ele fora morto, perseguido, conforme veremos nessas próximas semanas, quando da Semana Santa. Percebe? Nos dias atuais também ainda é assim. Não temos os circos, não temos os holocaustos, é verdade. Mas existe o testemunho de sermos éticos, sermos firmes nas nossas convicções morais, de sermos indulgentes, de sermos misericordiosos. De quando em quando somos chamados a esse testemunho na vida para provar a nossa fé. E, no entanto, nós capitulamos. Nós deixamos passar a oportunidade desse testemunho, depois nos arrependemos, ficamos com consciência de culpa ou algo mais. Até aí tudo bem? Vejamos a outra passagem evangélica que em si vai tratar dessa outra parte, que é quem quiser salvar a vida, perdê-la. Em que Jesus vai dizer assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Observem que nessa passagem, especificamente, nós vamos ver que todos os apóstolos evangélicos ou evangelistas anotaram essa passagem. Nós vemos em Marcos 8, 34 a 36, Lucas 9, de 23 a 25, Mateus de 10, 38 e 39 e João 12, 25 e 26. Todos eles relataram essa passagem. Discorreram sobre esses dois tópicos, repetindo uma parte dela. Porquanto aquele que quisesse salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Olha como isso é significativo. Vou até marcar aqui, para que a gente possa pensar juntos. Aí ele vai dizer: com que efeito, vou botar em uma outra cor, com que efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo
e perder a si mesmo. O que nós temos visto, de alguma sorte, nesse particular, é que a maioria da humanidade terrena tem se comportado desta forma, no que diz respeito aos seus habitantes, aos espíritos aqui encarnados. Estamos todos, se não todos, mas a maioria, tentando ganhar o mundo. Sermos reconhecidos como homens e mulheres do mundo. Para desfrutar as alegrias tão somente do mundo material. E passamos uma existência tão somente em busca desta tal felicidade de bem-aventurança. Que por mais longeva, por mais saborosa, que possa nos elevar sensorialmente falando, ela é transitória, passageira. Isso quando não deixa, muitas vezes, o amargor da consciência de culpa da forma como agimos e fizemos. Percebem? Então é nisso que a gente precisa também considerar. Observe. Então vem Jesus para dizer, com que efeito, de que serviria ganhar todo mundo e perder a vida? E nós estamos, queira ou não, perdendo a vida quando nós esquecemos de seguir Jesus. Por isso ele vai dizer, né, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, quiser caminhar verdadeiramente comigo, receber o pó que sai da minha sandália, porque antigamente o seguidor dos mestres, aqueles que estavam mesmo atrás, seguindo, e recebiam a poeira que saía dos pés, das sandálias, dos seus mestres que iam na frente, para poder aprender com ele as suas máximas e as suas sabedorias. Então ele vai dizer, aquele que ganha o mundo dentro das necessidades transitórias, perde a vida espiritual. Quantos são aqueles que chegam ao quebrado, sofridos, revoltados, infelizes, doentes, no mundo espiritual por conta disso? Percebem? Eis aí o entendimento dessa passagem. Bom, como são muitos os evangelistas, conforme vimos e apresentamos, nós vamos ver agora um texto de... perdão, peguei errado o livro. O texto de Haroldo Dutra Dias, é porque a capa é semelhante também na cor da capa, ou parecida. Em que aqui ele também traz, e nós vamos ver aqui, não todos eles, porque são muitos, e que tratam basicamente da mesma questão, mas nós vamos ver alguns deles, 2 deles. Nós escolhemos hoje para contemplá-los Marcos e João, porque são os que menos aparecem aqui. Como estão todos presentes, hoje nós vamos contemplá-los, ok? Então, em Marcos, que é 6, 22 e 23, nós vamos considerar... Cadê? Marcos 6, 22. Pronto. Esse aqui. 22 e 23. O que Marcos diz? Não, Marcos é 8. Eu estou vendo Lucas aqui. Estou lendo o Evangelista, mas trazendo o capítulo do Evangelho do outro. Eu já tinha marcado aqui, é por isso que eu voltei. Aqui no Novo Testamento, tradução do Haroldo, ele vai intitular Requisitos para seguir Jesus. Deixa eu dar aqui um spoiler, uma palhinha em português, né?
já que estamos tratando do evangelista Marcos. Anotem, agendem, dia 5 de abril, nós vamos iniciar o estudo bíblico do Evangelho de Marcos. Por isso que nós fizemos questão de contemplá-lo hoje para dizer isso. Já está marcado, é uma sexta-feira, serão as sextas-feiras, a partir das 19h30 às 20h30. 40, no máximo 60 minutos. Tá bem legal. Traremos em alguns momentos convidados. Faremos uso do Novo Testamento de Haroldo Dutra, porque ele vai ser a base do nosso estudo, esse livro. E também do de Emmanuel, que é esse aqui. Então, esses dois livros serão os marcadores para os nossos estudos. Claro que trazendo outras complementações, outras contribuições de outros autores dentro daquela passagem que está sendo estudada. Ok? A partir do dia 5/4, sexta-feira, 19h30, a gente inicia, provavelmente com parceria de outros canais, além da TV7, para a gente estudar, que foi sempre um sonho nosso aqui no canal Inter Espírita. Começamos com Mateus, deixamos pela metade, iniciamos, vamos resgatar também agora, aproveitar que vamos iniciar Marcos e vamos resgatar Mateus, para fazer esse estudo semanal. São 16 capítulos, onde nós vamos ver todos esses capítulos e versículos. No dia 5, a gente vai fazer uma apresentação geral de como vai ser a dinâmica desse trabalho. Tudo bem? Espero contar com a presença de vocês. Essa semana ainda a gente já lança o cartaz para que vocês já se agendem. Então, aqui em Haroldo Dutra, ele chama requisitos para seguir Jesus. Nós vamos encontrar em Mateus e em Lucas, conforme vimos. Então, 8, 34 e 36, ou a 36, diz assim: chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Porquanto, que benefício tem um homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Então, reparem que não há muitas diferenciações dentro do texto lido no Evangelho. Porque normalmente há, às vezes, uma palavra diferenciada, ainda que com o mesmo significado, há uma expressão a mais, enfim. Mas a gente percebe que, na essência, é a mesma. Requisitos para seguir Jesus. Muitos dizem, os cristãos, eu sigo Jesus, eu quero seguir Jesus, conforme vimos naquela passagem de Marcos, que se encontra lá no Atos dos Apóstolos e também no livro Paulo Estevão. Este era sobrinho de Barnabé, que convidou e solicitou a Paulo que o levasse na sua primeira viagem. Paulo não quis no primeiro momento, por conta da idade muito jovem do rapaz, Marcos, mas ainda assim aqueceu. Foram no meio do caminho, mediante as atribulações que eles estavam vivendo, pelas renúncias que eles estavam também se permitindo, o menino não aguentou e pediu para voltar. E quando de uma segunda vez eles quiseram, Barnabé insistiu em levar de novo, Paulo não aceitou. E aí eles se separam. Paulo segue, me parece que para Roma sozinho, enquanto que Barnabé vai para um outro lado com o menino. Tá? Então esse mesmo Marcos, que mais tarde amadurecido, volta, trabalha, segue o Evangelho, e o próprio
Paulo reconhece a maturidade, então, de Marcos, já mais velho, e o convida a ir até Roma para ajudá-lo. Chama-o a estar com ele depois de alguns anos para ajudá-lo na divulgação do Evangelho. E Paulo é uma referência para todos nós daquele que renunciou à sua vida, que entregou a Jesus em nome do seu Evangelho e da sua divulgação. Perdeu a vida para ganhar. E aí vale e merece a leitura do livro Paulo e Estevão. Ok? Então, requisitos para seguir Jesus. Porque Jesus chama a turba, convida-os, junto com os discípulos, e diz isso. Se alguém quiser seguir após mim, negue, abandone, renuncie a si mesmo. Imagine nos dias de hoje alguém renunciar a si mesmo, os seus sonhos, os seus bens, as suas riquezas, sua posição social, cultural, familiar. Lembra-se daquela outra passagem? Aquele que quiser entrar no reino de Deus, odeia a sua mãe e seu pai. Renuncie aos familiares. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aquele que quiser ficar apenas no conforto da família, da casa, da sua segurança aparente financeira, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Poderá sofrer todos os danos de uma vida material, mas certamente ganhá-la na vida espiritual, já que essa é a nossa destinação. Por que muitos chegam ao mundo espiritual na condição de falidos? Porque mantiveram a ideia de ganhar apenas a própria vida. Não perderam em nome da mensagem do Cristo no sentido da autotransformação, da moralização, da vivência dos postulados evangélicos. Não basta apenas se convencer. Já trouxe aqui a Lures uma mensagem, uma live de Arthur, que ele fala, e na verdade é uma mensagem de Emmanuel, que ele discorre sobre convencidos e convertidos. Não basta se convencer. A maioria de nós estamos convencidos do valor de Jesus, mas não estamos ainda convertidos a Jesus, a sua mensagem. Ok? Então, converter-se é perder a vida em nome dele e do seu evangelho, da sua causa. Porquanto, que benefício tem um homem se ganhar o mundo inteiro em troca da sua alma? Essa passagem é forte. E a outra, que nós vamos ver, só como reforço, João, tá? Vamos recorrer agora a João. Cadê? Eu trouxe aqui. João 12, 25 e 26. Tá aqui. João já diz assim, a glória, no capítulo em João é a glorificação do homem. Lá seriam os requisitos para seguir Jesus em Marcos. O título que ele foi dado. Aqui é a glorificação do Filho do Homem. 25 e 26. Quem ama a sua vida, a perde. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guarda para sempre. Tá? Então, repare que ele é bem sintético. Ele não discorre, detalha como fez o próprio Marcos ou ainda mais Mateus. Ele é bem específico, ele vai na essência. Me permita uma repetição. Quem ama a sua vida, a perde.
a sua existência encarnatória, que não renuncia a sua vida a perde. Mas quem a odeia, ama menos a sua vida nesse mundo, guarda para sempre. Repare que nessa citação em João, quando ele usa a palavra ganha e perde, ele vai estar fazendo associação com essa citação trazida um pouquinho antes, nessa outra passagem, que Jesus diz: aquele que ama mais ao seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Aquele que quiser entrar no reino de Deus deve odiar, que significa amar menos pai e mãe. Percebe como isso é importante? E que ainda hoje nós não somos capazes de vivenciar essa proposição, mais ou menos por aí. Dito isso, então, e depois a gente vai, vocês vão, na verdade, né? Hoje também eu não vou poder estar olhando o chat, mas vocês vão fazendo suas considerações aí, discutindo entre vocês. Agora nós vamos ver o que diz Emmanuel aqui em Marcos, no seu Evangelho. Troquei de novo, por João. Vamos começar por João, tá? Deixa eu ver o que ele tem aqui de mensagens. Eu estou trocando hoje os evangelistas. Bom, em João, e repetindo, foi capítulo 12, versículos 25 e 26. Emmanuel vai discorrer apenas do versículo 26, que é o último. É só uma mensagem que ele se apropria. Se alguém me serve, siga-me. Está aqui em João, no versículo 26, 12 e 26. Se alguém me serve, siga-me. Eis a mensagem que Emmanuel intitula Conforto. E essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida. Muitos devem ter aí. Caminho, Verdade e Vida. Quando vocês vierem para esse estudo, já falei isso antes, mas vou repetir, principalmente para os novos. Trago o Evangelho, segundo o Espiritismo, e os 4 livros de Emmanuel, 5, o Pentateuco de Emmanuel, que a partir deles foram feitos esses evangelhos por Emmanuel, que são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e qual é o outro? Deixa eu ver aqui. Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São 5. Desses 5 livros, os organizadores fizeram os evangelhos por Emmanuel, dos 4 evangelistas. Então, Conforto está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele diz assim: frequentemente, as organizações religiosas, e normalmente as espiritistas, as nossas, na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto, quer seja o material, quer seja o espiritual. Haja vista os inúmeros tratamentos que nós fazemos, né? De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se, sem se dar ao trabalho necessário. Vou repetir. No entanto, em que pese a necessidade e a importância desse conforto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar o trabalho necessário, sem abandonar a si mesmo para ganhar, pelo esforço pessoal,
o salário digno. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo? Se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos. Não tem como. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Sempre Emmanuel se refere à natureza. Todas as suas mensagens ele faz um apontamento a ela. Mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Às vezes o sol não consegue penetrar naquele ambiente, não é por falta de capacidade, é porque o ambiente está fechado. Criou-se uma redoma, colocou o guarda-chuva. Quem anda de guarda-chuva em um dia de sol como tem sido os nossos, não consegue sentir a penetração dos raios solares no corpo. Mais ou menos por aí. Aí continua. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Já trouxemos isso. Pode, deve, ele busca e desejar. Todavia, antes disso, porém, e aqui um adendo, um parêntese, um rápido, me fez lembrar aquela passagem. Antes de fazeres a tua oferenda no gasofilácio, e perceberes que tem algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferenda e vai antes, sai do teu conforto de querer ganhar o céu apenas com os petitórios e os dízimos, vai antes te reconciliar com o teu adversário. Eis aí o sacrifício mais agradável, que vai confortar a alma daquele que assim faz. Fecha parênteses. Então, todavia antes necessitam saber se estão servindo ao mestre seguindo, conforme propôs ele nessa passagem citada. Reconcilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Antes, reflitamos se estamos servindo ao mestre seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhes os passos, e ninguém ignora qual o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Não basta apenas a louvação, o pagamento do dízimo, das contribuições semanais ou mensais das casas espíritas. Não basta aqueles petitórios com os adereços, não basta apenas as promessas. Os cânticos hoje tão comuns dentro das igrejas e templos religiosos, como se cantar e louvar para Deus, vai estar ressuscitado, vai estar salvo. A pregação, a exortação da palavra dos espíritas estarão todos encaminhados para o reino de Deus, para regiões felizes? Não. É preciso que antes, diz o texto, cadê? Todavia, antes disso, necessito saber se estão servindo ao mestre e seguindo. Porque senão, nada disso tem valor. Ou perde-se muito valor. Então, voltando à última fala, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhes os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. E se você não sabe ou não se lembra, Semana Santa vem aí. O Calvário, a cruz. Lembra-se do Sirineu que queria carregar a cruz de Jesus? Epa, essa cruz é minha. Ele teve um olhar de compaixão, de agradecimento, mas disse,
Obrigado. Quem deve seguir com a cruz sou eu. Carregou o seu madeiro pesando mais de 30 quilos, ou era 50. As chibatadas, as cusparadas, os empurrões, os pregos, a coroa de espinho, o deboche, as ironias, tudo isso ele vivenciou para dar o testemunho daquele que carrega a sua própria cruz, deixando a mensagem para nós. Então, aqui está em João 12, 25, 26, especificamente no versículo 26. Tranquilo? Então tá. Agora nós vamos ler, agora sim, Marcos. Comecei com ele e coincidentemente fecharemos com ele. É esse aqui que a partir do dia 25 vai estar fazendo parte do nosso estudo bíblico sobre o Evangelho de Marcos. Vai ser bem legal, viu? Vou trazer gente de peso para estar aqui com a gente. Não vai ser toda semana não, viu? De quando em quando a gente vai trazer um expoente da doutrina de Salvador, da Bahia, do Brasil, para estar aqui com a gente. E em Marcos, conforme dissemos, 8, 34 a 36, deixa eu achar aqui, Marcos 34 a 36, ele tem aqui duas mensagens, é isso? Não, ele tem mais mensagens. Vamos ver quais são as mensagens de Emmanuel. A gente vai escolher apenas uma. Bom, Nossas Cruzes está lá no livro da Esperança, capítulo 80. Nossa cruz, tem Nossas Cruzes, que está no versículo 34. Versículo 34 é: chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok? Essa é a passagem. Então, em 34 tem Nossas Cruzes, Nossa Cruz. Tem ainda Siga-me. Nossa Cruz está no livro Reformador de 1960. E Siga-me os passos, levantar e seguir. É tanto livro de Emmanuel que eu confesso que a maioria eu desconheço. Os títulos. Siga-me os passos é o título da mensagem no livro Levantar e Seguir. No 35 ainda tem Vida Estreita. E no versículo 32, 36, considerando que é João, 25 e 26, João 25 e 26 nós temos ganhar a vida. Ganhar. Eu estou assim meio parado, é porque eu estou tentando ver, é que eu achei que eu estava errado, mas não estou certo. O capítulo é 8, como são muitos evangelistas, eu estou aqui tentando ler e às vezes eu atrapalho, mas é Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 36. Ok? Então, no versículo 36, nós temos, vou repetir, ganhar, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no Rumo do Amanhã, que está no Reformador de 57, excesso, que faz parte do 36, que está no livro Reformador Mais de 1960, só.
São essas mensagens. Vou escolher aqui uma. Vou ler Nossa Cruz. É pequenininha. Eu ia ler Excessos, a última, mas voltei para ficar com Nossa Cruz. Olha o que Emmanuel diz. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Nossa Cruz. Ninguém se queixe inutilmente. Serve para mim e para vocês. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é o fim. Assim sendo, companheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja a que ele deve. E para realizar o ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. No mínimo, o sofrimento é trabalhar para ganhar o dinheiro, para poder pagar o débito. É carregar de um lado para o outro aquele peso. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Por isso que cada um tem que tomar para si a sua cruz. Não delegar, não transferir, não deixar jogada no chão, porque mais cedo ou mais tarde vai sentir a necessidade de pegá-la de volta, de tomar para si. É da lei de Deus. Olha o que ele diz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é o fim. Voltando. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo do progresso e resgate, conforme vemos no Céu e Inferno, que estudaremos amanhã, no item 7, falando sobre os códigos penais da vida futura. Expiar, arrepender, expiar e resgatar. Sabe? Esse é o processo. A gente arrepende-se, expia, resgata. Não tem outro caminho. É impositivo de progresso e resgate. E concluindo, no círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Temos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. E arremata. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo instante e tomar nossa cruz. O que nos paralisa, que nos retém, que nos aprisiona? Não é a dor, é o egoísmo, como sendo a grande chaga da humanidade. Um grande mal a ser vencido em nós, não está fora. É preciso, portanto, não esquecer de que será preciso esquecer, olvidar o egoísmo. Em que instante e tomar nossa cruz. Por isso que ele vai intitular Nossa Cruz. Sair desse conforto
desse bem-estar aparente e entender que só existe um caminho da verdade e da vida. Chama-se Jesus de Nazaré. Beleza? Então tá. Eu espero que de alguma sorte essa mensagem toque profundamente a nossa alma, o nosso ser e reflitamos. Onde é mesmo que eu deixei parada, no chão, encostada, pendurada, que eu transferi para o outro a minha cruz? Porque às vezes a pessoa faz isso uma existência inteira. Parte da vida. Em tempos e tempos, de quando em quando, a gente vai deportando a nossa cruz, porque a cruz é uma só, para que o outro se responsabilize, porque a gente quer ser livre, a gente quer viver das alegrias mundanas, dos favores do mundo, esquecidos de que não estamos aqui a passeio, mas em luta de vencermos em nós mesmos nossas limitações. E essa limitação começa pelo próprio egoísmo. Percebe? Então temos aí uma semana para pensarmos, refletirmos onde eu deixei a minha cruz. Mais do que isso, o que devo fazer? Pergunte-se, tarefa para hoje e para amanhã, nos próximos dias. O que devo fazer para resgatar de volta a minha cruz? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Fica então aí a dica, ainda que seja somente hoje. Beleza, galera? Então tá. Eu agradeço imensamente a todos e todas vocês que estão aqui presentemente, os que virão depois, também os que não virão. Mas o importante é que a live está aqui. No dia que despertarem e desejarem, é só acessar o canal. E dizer que amanhã, ou antes de amanhã, dizer que hoje ainda nós temos às 22h30, encerrando essa semana, que foi do dia 17 até hoje, dia 23, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22h30, no capítulo 25, no item 11. E amanhã, domingo, a gente apresenta o próximo capítulo e os próximos itens. Ok? Assim como também encaminharemos as atividades de amanhã. No mais, um beijo no coração, muita paz. Obrigado a todos pela presença. Não poderei estar com vocês no chat. Vou tentar acompanhar, sim. Façam suas considerações. E a gente vai trocando figurinhas no decorrer do dia. Ok? Então, muita paz, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sabadão, no dia 23, com Kardec na mente e Jesus no coração. Muita paz e obrigado.